Olá, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estamos chegando para mais uma escola bíblica. Eu sou o pastor Eliésio Pereira e nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Suaçurana. Estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. E hoje nós estudaremos a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica. O texto áureo está em Efésios 2:20, onde está assim escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática diz que Jesus é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. E aí, a nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 2:20 ao 22 e também em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao versículo de número 27, ok? Então, você que está acompanhando aí através da sua revista da Escola Bíblica, a leitura você vai fazer, tá, no tempo hábil, porque nós faremos apenas uma síntese da lição de número 8, ok? Quais são os objetivos da lição de hoje? Bom, ela tem três objetivos. O primeiro deles é exemplificar ou explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Ainda apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E, por fim, né, terceiro, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Sede santos como eu sou santo. Bom, introduzindo a nossa lição de hoje, nós vamos entender que por meio da reconciliação, a reconciliação que foi efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo, ele compara como um edifício em construção e Cristo é o edificador dessa construção. O ponto central da nossa lição é que Cristo é a pedra angular da igreja e a gente vai entender por que Cristo é a pedra angular da igreja. Bom, o primeiro ponto é sobre o edifício espiritual. Esse primeiro ponto está dividido em quatro subtópicos, né? E nós começamos com o primeiro subtópico do primeiro ponto, que é sobre o santuário judeu. Bom, o templo em Jerusalém, ele era um símbolo exclusivismo de Israel como sendo o povo de Deus. O que ocorreu? Ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? Ele aboliu as leis cerimoniais, nós já vimos nas lições passadas, e desfez a inimizade que havia entre eles, formou uma nova humanidade. Que nova humanidade é essa? A igreja. Glórias a Deus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que não há mais estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Assim, amados, o templo judaico ele perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Bom, o segundo tópico, nós vamos aprender sobre o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico, ele lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém, ele não podia conter Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens.
E o que ocorre? Isso é reafirmado na instrução de Estevão, quando ele diz: o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se templo, onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Ok? O terceiro subtópico vai falar sobre a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, né? Esse gráfico aí, ele mostra exemplos de pedras angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal, né? Hoje, as nossas edificações, elas precisam ser bem balizadas, né? Bem firmadas, porque essas bases, essas pedras, elas vão realmente, as colunas, elas vão segurar as edificações. Naquele tempo, as edificações precisavam realmente de uma pedra de sustentação. Bom, essa pedra era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, para firmar e unir todas as estruturas e o que mais? Manter as paredes em linha certa. Cristo hoje sendo a pedra principal, ele une, ele junta, ele sustenta, ele segura em si todos os povos, raças e nações. Então, para que se tenha uma ideia, em uma das escavações lá no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito, né, um pedaço de pedra com cerca de 12 metros de comprimento, só para confirmar que realmente essa pedra angular ela tem um sentido todo especial. E essa pedra angular do novo santuário é Cristo Jesus. Bom, o último ponto, o último subtópico do primeiro ponto, Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada, segundo diz o profeta, tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, né? Em Marcos capítulo 12, versículo de número 10. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Jesus Cristo. No Sermão do Monte, nós aprendemos que o homem prudente, ele edifica a sua casa onde? Sobre a rocha, sobre a pedra, que é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ali a gente aprende sobre os dois fundamentos. Bom, vamos sintetizar esse primeiro ponto, né, desse primeiro tópico, que a gente entende que Cristo, ele é um novo conceito de santuário que é construído. Que os crentes, eles são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal, a verdadeira sustentação. Vamos para o segundo ponto, lembrando que nós estamos fazendo, né, um resumo da lição de número 8. O segundo ponto está dividido em 3 subpontos ou 3 subtópicos e a gente vai aprender sobre o fundamento, os apóstolos e os profetas. O conceito de apóstolos, do termo grego apóstolos, é usado para enviado ou mensageiro. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Por quê? Porque eles foram as testemunhas oculares do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. Portanto, essa é uma das prerrogativas, né, de que só pode ser apóstolo se tiver feito parte do ministério e ter presenciado, né, a morte e a ressurreição de Cristo. Assim como Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Bom, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de quem? Diretamente de Cristo. Assim, como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado.
Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou dizendo o seguinte: as minhas palavras, elas não hão de passar. Lucas escreveu isso no capítulo 21, no versículo de número 33. Então, o que a gente entende? A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, por testemunho ou profecia posterior. Ok? Então, segundo ponto, o terceiro, nós vamos entender sobre o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes, né, significa proclamador, intérprete da revelação divina. É engraçado que você encontra ali em Efésios, né, a chamada a ordenança, né, dos profetas, apóstolos, como que Jesus chamou. Chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para mestres, né? Glória a Deus. Então, a ordem da frase de Efésios 2:20, apóstolos e profeta, indica tratar-se dos profetas da igreja, não dos profetas do Antigo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, né, conforme 2 Pedro, eles perfazem o alicerce da igreja de Cristo Jesus. Vamos sintetizar esse segundo ponto? Vamos lá. Então, a igreja, ela está edificada sobre quem? Sobre a pedra angular. E quem é a pedra angular? A pedra angular é o próprio Cristo. O seu fundamento, o que é? É a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Glória a Deus. Então, vamos para o terceiro e último ponto, lembrando que nós estamos estudando a lição de número 8 e estamos fazendo um resumo dessa lição para você que nos acompanha. O terceiro e último ponto vai falar dos edificados para a morada de Deus. Nós vamos ter 3 subtópicos nesse terceiro ponto, ok? Edifício bem ajustado. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, né? Tudo que Deus trabalha é perfeito, né? Na Trindade, o homem, a composição do homem, corpo, alma e espírito, né? Deus trabalha numa perfeição. Então, o edifício precisa estar harmonizado, né? O crescimento da igreja, ele também depende de tudo ser bem ajustado. Ajustado a quem? Ajustado a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos lá. O segundo tópico, nós vamos aprender sobre o templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo, desculpem, naon, que designa o recinto interior ou o lugar do Santíssimo. Todavia, amados, a analogia paulina, ela não se refere a uma estrutura material, mas se refere ao crente que se tornou o quê? Templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 3:16. Vós também, como pedra vivas, sois edificados, casas espiritual e sacerdócio santo. Glória a Deus. Então, como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada do Espírito Santo. E o terceiro tópico da morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus, ela fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. O que ocorria? Indicava o lugar de habitação permanente, da comunhão íntima, né? Como já vimos, o crente ele tornou-se um templo, né, um templo santo do Senhor. Isso indica, queridos, que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita nos templos feitos por mão de homens. Vamos sintetizar esse último ponto para a gente finalizar. Deus
habita na vida de quem? Na vida daqueles que, edificados em Cristo, torna-se templo santo do Senhor Jesus Cristo. E assim a gente chega à conclusão da nossa lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que ocorre? A comparação da igreja como um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós estamos no processo, dia após dia, até chegarmos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, ela não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, eles também não podem ser revogados. Espero que você tenha aproveitado ao máximo o resumo da nossa lição de número 8 e eu já convido você para a nossa próxima lição, que será a lição de número 9, o mistério da unidade revelada. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida, saúde, graça e paz para todos vocês, em nome de Jesus. Deus os abençoe abundantemente.